Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Temos como habitual o engenheiro Castro Fernandes, nosso comentador. Boa tarde. Começamos com o plano de recuperação e resiliência. O primeiro viu que há um calendário muito exigente para cumprir até o final de 2026, referindo a necessidade de seguir para a frente com os projetos. O município de Santo Tirso, segundo o portal Mais Transparência, tem já 6 projetos aprovados, num total de 14 milhões de euros. Temos projetos de resposta social, habitação, investimento e inovação. Já falámos no outro programa sobre este tema, os fundos do PRR já começam a ser distribuídos, para além dos projetos apresentados, que mais poderia ser aproveitado para o município de Santo Tirso. Ora bem, o PRR é uma sigla que ficou muito conhecida em Portugal, quando, em relação ao Portugal 2030, foi pedido por Portugal à comunidade, à União Europeia, que fosse feito uma espécie de adiantamento com um plano específico que envolve verbas da ordem dos 16 mil milhões de euros até 2025-2026. O que sucedeu, por um lado, foi que com o facto de o orçamento de Estado para 2022 ter sido chumbado na Assembleia da República, praticamente ficou paralisado todos os processos do PRR. Com as eleições realizadas há praticamente um ano, foi exatamente há um ano, até aí praticamente pouco andou. Portanto, o PRR só depois da eleição do novo governo e da sua implantação é que pôde ser novamente ativado. A Comissária Europeia, ilustre residente também em Santo Tirso, até porque a família é oriunda daqui da cidade, disse-o em vários locais, a nível nacional e mesmo em Santo Tirso, quando foi feita uma organização da Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso, disse aqui que o PRR estava atrasado, que era preciso haver execução. E aconselhou mesmo que as associações comerciais e industriais, as entidades, instituições, que deviam ter representantes em Bruxelas que fossem lutando por uma melhor execução dos fundos comunitários, nomeadamente aqueles que estão previstos no PRR. Recordo perfeitamente ter ouvido exatamente numa descrição do Diário de Santo Tirso, ela a referir esse aspecto que é muito importante. Ponto 1, de facto, o atraso provocado pelas eleições atrasou o plano de recuperação e resiliência. Eu próprio o escrevi no jornal Entre Margens, num artigo que, com as eleições, iria atrasar em muito o PRR. Há atrasos significativos. É preciso acelerar esse processo. E o facto é que notamos isso com a visita sucessiva a Santo Tirso do Primeiro-Ministro, quando veio aqui inaugurar o Airbnb, com a visita do ex-ministro Pedro Nuno Santos, quando veio aqui presidir o ato formal de assinatura dos autos de consignação para as rotundas de Fontiscos e de Ermida, e depois, a petição, se me permitem, também com a visita cá da Ministra da Coesão, Ana Abrunhosa. Não é por acaso que isso sucede, isso significa que o Governo está mesmo interessado em gastar dinheiro, porque o pior que nos podia acontecer a Portugal era que esse dinheiro não fosse gasto e que saltasse para outros países. Pois, até porque há prazos, não é, para a apresentação dos projetos, se não forem cumpridos, exato, perdem o direito. Os programas, os quadros comunitários, os quadros de referência estratégica nacional, que era assim que se chamavam, têm geralmente um prazo e depois são-lhes dados mais 2, 3 anos, a chamada regra N+2, a regra N+3, para se poder concluir exatamente essas estratégias de investimento nacional. O PRR, portanto, tem neste momento já 2 obras em curso em Santo Tirso. É aquilo que eu sei de facto, que sabemos de facto. Isso foi dito pelo ex-ministro Pedro Nuno Santos. Foi a adjudicação da rotunda de Fontiscos, que custa à volta de 1,5 milhão de euros, e foi a adjudicação da rotunda da Ermida, que custa aproximadamente também 1,5 milhão de euros. Portanto, para esses 2 projetos, no mínimo, serão 3 milhões de euros. É muito dinheiro, mas como há mais dinheiro, eu próprio aqui em programas sucessivos fui falando de alguns projetos
que eu penso que poderiam vir a ser incluídos no PRR e que seriam muito úteis para o nosso concelho. Primeiro, e vamos começar pela saída da autoestrada A3, na saída para Santo Tirso, a reformulação de todo o nó da portagem da autoestrada. Como se sabe, ela está em condições muito fracas. O problema da visibilidade, nomeadamente quando se vem de Braga ou de Famalicão, é terrível. O problema das entradas é que são muito estreitas. O problema dos locais de via verde e de pagamento de portagem direta também são poucos. Aquela passagem superior são as portagens, na minha opinião, não tem lógica nenhuma. Se alguém tiver um problema de locomoção, não passa ali. Não consegue passar, porque tem de fazer quase, entre aspas, paraquedismo ou alpinismo. O problema das áreas de estacionamento na zona da portagem, que são reduzidas a 3 ou 4 ou 6 lugares. O que está a suceder é uma coisa que é perigosa, é que as pessoas veem-se obrigadas a estacionar na rotunda de saída da portagem, e a rotunda de saída da portagem não é o local ideal para se estacionar carros, para quem está à espera de alguém, para quem quer contactar alguém, e aquilo que se vê são as pessoas fora dos carros a conversar e, entretanto, os carros a circular na portagem. Aliás, aproveito para dizer que o pavimento da portagem está em um horror e bem precisava do novo pavimento ali feito, e faz-se rápido uma obra daquelas. E aí chama a atenção que são as infraestruturas de Portugal e a Brisa que têm a responsabilidade de fazer aquela obra. E que também podem aproveitar este PRR para fazerem isso. Exatamente. Ora bem, a Brisa é da conta dela, não é? A Infraestruturas é que pode, a Infraestrutura de Portugal é que pode candidatar ao PRR. Penso que pode candidatar. Aliás, estas obras que não foram feitas na portagem deviam ter sido feitas pela Brisa em 2001, quando foi feita a terceira faixa de rodagem entre Santo Tirso e a Maia, na autoestrada para o Porto, porque estava prevista a execução de obras naquela portagem, que na altura totalizavam um valor de 12 milhões de euros, porque eram precisas demolir 2 pontes e tornar a refazer essas mesmas pontes, porque foram mal feitas em 1989, já nessa altura foi chamada a atenção para isso, que não eram suficientemente largas, não tinham um vão capaz de vencer o alargamento futuro da autoestrada, porque uma das coisas também que é absolutamente necessário é fazer o alargamento da A3 entre Santo Tirso e Famalicão. Porque inicialmente estava previsto o alargamento ir até Famalicão, mas ficou-se pela portagem de Santo Tirso. E o facto, não é por acaso, é como estreitece quem vem do Porto, há muitos acidentes que se dão ali a seguir à nossa portagem, porque os carros, ou porque estão pouco atentos, ou porque não reparam bem, acabam por bater nos reios já na saída para Famalicão, na saída do tráfego normal da autoestrada A3 até Famalicão. Esse é outro aspecto muito importante, que também vai servir Santo Tirso e a região, e, portanto, seriam obras muito importantes para incluir no PRR. Outras obras que eu já disse também aqui que eram importantes, sem no PRR, era a questão de se fazer o separador central nas variantes à cidade de Santo Tirso e alargar as faixas de rodagem nas variantes. A obra das variantes à cidade de Santo Tirso tem 30 anos, 31 anos. Portanto, já é mais que tempo de fazer esse alargamento, até porque agora, sendo feitas as rotundas, vai haver mais tráfego na própria variante. E, portanto, a variante que vai desde o nó da portagem até à rotunda de Frádegos precisa, de facto, ser requalificada, precisa ter um separador central. Há zonas das variantes de Santo Tirso que são muito perigosas, já houve choques frontais e devemos fazer tudo para evitar os choques frontais. E, portanto, eu acho que é mais uma iniciativa extremamente importante. Ainda, e isso foi referido pelo Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, quando da apresentação do início das rotundas em Santo Tirso, há a questão da variante a Santo Tirso, entre Santo Tirso e Água Longa, que o Sr. Ministro anunciou que o projeto ia ser entregue até ao final de dezembro passado. Desconheço, pode estar pronto, desconheço que tenha sido apresentado, desconheço que essa obra esteja já prevista. É uma obra cara, não é uma obra barata, porque é uma obra de quilómetros, no mínimo meia dúzia de quilómetros, 6, 7 quilómetros, e isto em zona também de montanha, porque ela não pode ir pelo vale do Lessa, tem de ir
encostada a uma das zonas íngremes, passando ali por cima das freguesias do Val do Leste, nomeadamente por cima de Guimarães, por cima de Lamelas, até a Grela, Água Longa. Estas são algumas das obras. Mas há outras obras que eu penso que poderiam ser incluídas no PRR. E temos também a questão da habitação, que Exato. temos aqui uma verba de apenas cerca de 19 mil euros para a habitação. Pois. E é uma dos maiores problemas do A Conselho. questão da habitação, eu sou capaz de abordar noutro, porque só o tema da habitação merece, de facto, quase que um programa, porque as questões da habitação são muito importantes e eu sugeria que no próximo programa abordássemos a questão de um plano de chamada habitação acessível, ou seja, habitação com rendas para arrendamento, mas a preços acessíveis. Esse como digo. Mas eu estava a lembrar de outra obra que para o PRR seria essencial e que está prevista já no PDM 2011, no Plano Diretor Municipal, que é a ligação da Estrada Nacional 105 em Rebordões, a 105, até Vila das Aves, na área de Celso. Está previsto no PDM ali uma ponte que iria aliviar muito o tráfego no troço entre Rebordões, Santo Tomé de Negrelos, Vila das Aves e toda a zona do Val de Vizela, e todo o tráfego que se dirige à Vila das Aves e que vem de Vila das Aves, podia vir pela estrada de Paradela a Celso e de Celso fazer a ligação à nova ponte, como digo, está prevista no PDM. Portanto, penso que é essencial avançar com uma candidatura para essa zona. Seria a solução de muitos problemas do tráfego de Santo Tirso para Vila das Aves e do Negrelos para Santo Tirso. Seria também, iria provocar uma grande aproximação à Vila das Aves, da cidade de Santo Tirso e da Vila das Aves também à cidade, e, portanto, teríamos assim um novo eixo de ligação que seria fundamental para o desenvolvimento do concelho. E, como disse, iria aliviar a Estrada 105, que está sobrecarregadíssima. E já agora aproveito para dizer que no próprio Plano Diretor Municipal está prevista uma via estruturante municipal. Na altura foi chamada de Via Estruturante Municipal 1, está prevista no Plano Diretor Municipal também de 2011, que é uma via que, saindo de Burgais, vai pela encosta acima, sobe ali pela encosta e vai até praticamente São Mamede de Negrelos. Portanto, não faltam hipóteses de financiamento do PRR, e há, como disse, um plano fabuloso que justifica plenamente agora, dado que nos últimos 10 anos, praticamente, em termos da chamada habitação pública, não se fez nada em Santo Tirso. Não se fez plano municipal de realojamento, não se fez habitação a custos controlados, não se fez habitação de renda acessível e, como sabemos, esses programas já foram anunciados, alguns deles, há anos. O próprio ministro, o ex-ministro Pedro Nuno Santos anunciou candidaturas. Sabemos que há municípios que estão a apresentar candidaturas, muitos já estão muito adiantados, porque têm projetos, têm terrenos, têm financiamentos e, portanto, a habitação seria outra componente muito importante do plano de recuperação e resiliência, porque havendo dinheiro da Europa, não sei como é que a Europa iria olhar para Portugal se nós não fôssemos capazes de dar solução e executar obra. Um problema muito grande que acontece é que quando um país falha na execução dos programas, quem lucra são os outros países que têm planos concorrenciais e, como tal, podem eles levar o dinheiro que era para nós. Tal como sucede dentro de Portugal, em que se uma região não executar aquilo que está previsto nos programas operacionais regionais, são as outras regiões que, em princípio, levam o dinheiro. Tal como em termos municipais, se o município não executar o que estiver previsto para o município, certamente que outros municípios que têm mais capacidade de ação o farão. Portanto, há que apostar rapidamente nestes investimentos. Envolvem muitos milhões de euros. Aliás, têm sido publicados índices sobre o que vai ser feito em termos de quantitativo e ainda nem sequer especificar em alguns casos a que é que se referem as obras em si, porque cada plano de ação tem de ter a elencagem de todas as obras ou incentivos ou investimentos a executar e, portanto, eu penso que é muito importante o PRR. O PRR para Portugal vai ser muito importante. E depois,
a partir de 2025, vamos ter o Portugal 2030, que é dos investimentos todos até 2030, onde muitos desses investimentos estão previstos no Plano Nacional de Infraestruturas, que são investimentos muito importantes para Portugal, que podem contribuir para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento total do nosso país, que precisa de crescer, e certamente todos estes investimentos irão colaborar muito num alargamento das nossas capacidades de concorrer com a Europa e de nos aproximarmos mais da Europa. Avançando para outro tema e falando agora de obras, também falámos, é preciso as obras e se calhar aqui está a grande resposta porque é que se calhar não colocámos mais projetos porque, e efetivamente os que já temos são intermináveis. Falando sobre as obras intermináveis aqui na cidade de Santo Tirso e os constrangimentos que têm provocado, temos as obras na Avenida Sousa Cruz e respectiva rotunda, aparentemente paradas, com o trânsito cortado para a Avenida Soeiro Mendes da Meia. Agora também com o corte de trânsito pela Rua do Olival. Também com alguma indignação da população, o corte de estacionamento na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro para alargamento dos passeios do Parque Dona Maria II. É caso para dizer que o tempo passa, a obra não aparece feita e os constrangimentos são cada vez maiores. Que se passa afinal com as obras em Santo Tirso? Não sou eu a entidade que adjudicou as obras, nem sou a entidade que fiscalizou. Sou um cidadão que anda na cidade de Santo Tirso, que anda a pé, que circula de carro e que conhece os constrangimentos no acesso, nomeadamente à zona de São Bento da Batalha. Como sabem, a estrada Rua Fernando A. Pires Lima, que é a rua da Escola Tomás Pelaio e da Escola São Rosendo, que passa em frente às duas, esteve muito tempo por acabar. Parece estar terminada, com uma solução que eu não apoio totalmente, mas pelo menos a obra está terminada. Penso que ali se perdeu muita área de estacionamento e isso é prejudicial, nomeadamente para os moradores, é prejudicial para o comércio e é prejudicial fundamentalmente para as escolas. Até porque ali vão ter de circular, e já circulam, muitos autocarros e sem a hipótese de movimentações dos alunos para os autocarros, certamente que isso prejudica o tráfego, porque os autocarros vão muitas vezes ficar parados no meio da via à espera que os alunos ou saiam ou entrem dos autocarros e isto é prejudicial. Essa rua demorou tempo a mais. Ela começou, julgo que em junho de 2021, muito antes das eleições. Previa-se que terminasse no início de 2022 e terminou há pouco tempo. Essa rua. O problema todo é que além dessa rua, a seguir é que começou a rotunda do Albino Sousa Cruz. As pessoas em Santo Tirso chamam a rotunda do Albino, não é? Porque tem lá a estátua do Albino Sousa Cruz. Essa rotunda agora já se passa lá, embora não esteja acabada, faz-te levar a outras camadas além da que já foi aplicado, mas pelo menos já se circula lá, mas o trânsito ali está praticamente cortado na rua assim, Soeiro Mendes da Meia. Lá está, circula-se, mas continua sem se poder virar para... Sem poder ir para a via panorâmica. O que é que isso leva? Leva a que alguns vão pela rua Oliveira Salazar, que é uma rua estreita e é uma rua em que o tráfego dá o privilégio ao peão. É uma zona de coexistência, onde circulam carros, circulam bicicletas e circulam pessoas a pé, em que a velocidade máxima é de 20 km/h e que vai engatar na Rua da Indústria, que é a rua que depois liga à via panorâmica. Quem quiser ver os engarrafamentos de manhã, à hora da entrada para os empregos, tipo 8, 9 da manhã, ou então os engarrafamentos à tarde, a partir das 5h30, ir lá e ver como é que o trânsito que vem da zona de Além Rio, que vem de Famalicão, entope ali, porque exatamente a rua Soeiro Mendes da Meia não está ainda resolvida. E não sei se vão concluir aquele troço pequeno, parece que querem concluí-lo, mas há a outra parte da rua Soeiro Mendes da Meia que possivelmente vai ter de arrancar, que é que vai ligar depois à ponte. E aí, como foram cortadas as árvores, e ainda não houve uma explicação pública porque é que foram cortadas as árvores, e elas estavam sás, ninguém diga que elas estavam podres, porque não estavam, é fácil ver os caules cortados e ver como está, não há nada de podre ali, possivelmente vai-se dar outro entupimento, porque toda a saída para o lado de Vila das Aves, de quem vai da rotunda do Albino,
vai obrigar as pessoas a ir à via panorâmica. Da via panorâmica, ir lá acima à rotunda do Imigrante, cemitério, e depois é que saem pela ponte sobre o Rio Aba, a ponte antiga, a mais antiga. Ela não é muito antiga, mas é a mais antiga. Portanto, é como eu digo, vão continuar a ocorrer os problemas. Entretanto, no miolo entre a rua ou a avenida Sousa Cruz, que na minha opinião, o perfil de circulação de automóveis foi estreitecido e alargado muito os passeios, penso que erradamente. Esta é a minha opinião, até se me permitem como técnico. Acho que um eixo que é fundamental para a rede viária Santis, que é o eixo da Avenida Sousa Cruz, cuja obra não foi feita há muitos anos e que estava em boa qualidade, a obra e os passeios, foi estreitecida e eu penso que se é para diminuir a velocidade automóvel, se é para diminuir a velocidade dos autocarros, dos pesados, compreendo o sentido da segurança colocado e também será por isso. Mas o que vai acontecer, e já aconteceu, é que parte da rua está estreitecida e o resto da Avenida Sousa Cruz, a partir da loja do cidadão até ao tribunal, está larga. Não sei, vão estreitecer também o resto? Ou vão fazer ali uma espécie de um funil e ficar por uns tempos assim? Não sei. Mas entre a Avenida Sousa Cruz e o miolo, estão a ser feitas obras, uma delas, então, para mim, totalmente incompreensível, que é no Parque Dona Maria II, a eliminação de uma faixa de estacionamento que tão útil era, e era a pagar, mas era útil, para se ir nomeadamente à loja do cidadão, para se ir à Segurança Social, para se ir às finanças, para se ir ao Instituto de Registro Notariado, e tiraram a faixa de estacionamento lá dos prédios, no arruamento a poente, o chamado arruamento da Rua Francisco Sá Carneiro, no Parque. Porquê? Não sei. Não sei, e mantiveram o estacionamento do lado do parque. Pelo menos um, ainda bem. Mas não entendo, porque, por exemplo, no Parque dos Carvalhais, já há uns anos, feito pelo Executivo atual, se me permite, ou pelo menos grande parte do Executivo atual, também foi eliminada uma faixa de estacionamento do lado do Parque dos Carvalhais. E manter-se o estacionamento do lado dos restaurantes, e muito bem. E muito bem. Porque o que aconteceu foi que perdeu-se a parte dos estacionamentos carregados, na minha opinião também mal, porque eu acho que nós devemos garantir estacionamento, nem que seja pago em última instância, próximo dos locais de movimentação das pessoas, quer para o comércio, quer para os escritórios, quer para a habitação, quer para os serviços públicos. No Parque Dona Maria II, francamente, acho completamente incompreensível. Depois o que vemos são carros estacionados em cima dos passeios, como tem acontecido, por exemplo, na Rua dos Bares, à noite, constantemente estão os carros em cima dos passeios. Exatamente, isso sucede porque depois a polícia também não pode haver um polícia atrás de cada automobilista, não é? E as pessoas depois não têm onde estacionar e incumprem. Não cumprem. Não cumprem. Dir-me-ão, mas aí não é para estacionar porque existe um parque pago. Um parque pago à beira da Câmara, o Parque de Baixo, onde pode estacionar. Pois, mas o parque abaixo da Câmara é um parque que é pago de dia e de noite, sábados e domingos e feriados. Outra coisa também que eu não entendo de forma nenhuma, tal como também não compreendo, que aqui próximo dos Carvalhais, nos acessos à piscina, também haja parque pago 24 horas por dia, dia e noite, sábados e domingos. Não entendo esse tipo. Aliás, nem sei se a empresa que está a gerir se tem grande utilidade desse parque, por exemplo, de noite. Eu não sei qual é a utilidade de ter só lá meses de carros, quando, por exemplo, as pessoas que moravam à volta podiam perfeitamente de noite estacionar lá os carros. De dia saíam para o trabalho e ficavam zonas livres. Os lucros que se obtêm com estes parques pagos não são nenhuns. Porque depois, o que sucede é que, por exemplo, vamos dizer assim, em relação ao Parque Dona Maria, mas foi criado um parque junto ao Albina Sousa Cruz e agora até foi aumentado em 50 lugares. E eu digo, primeiro, aquilo é em terreno privado. Aquilo já foi parque. Um dia o dono resolveu dizer, não é parque hoje, e terminou lá o parque. Depois, mais tarde, resolveu dizer, não, agora já pode ser parque. E foi o parque.
Agora a Câmara fez lá umas pequenas obras para criar mais 50 lugares, mas, por exemplo, é um parque, que é um parque que não tem controle nenhum, e é um parque perigoso. Sim, inclusive roubaram lá, penso que foi naquele parque este fim de semana, um catalisador, e esta noite também já vi uma publicação que vandalizaram um carro. Houve um carro que foi, esbarraram-se contra ele no estacionamento, ninguém sabe quem foi, a pessoa até está a pedir para ver se identificam. Aliás, mas cá está, como são parques, que nem sequer tem muitas regras, que tem terra batida, não há organização, se me dissesse não, aquele parque é público, a Câmara comprou, a Câmara asfaltou, pintou, delimitou, tem vigilância, tem controle, muito bem. E, portanto, essa solução não é a solução que vai substituir o Parque Dona Maria II. Porque o que aconteceu no Parque Dona Maria II, e depois podemos falar disso, é o seguinte, há uma grande inatividade no Parque Dona Maria II. A Casa de Chá, como sabes, está fechada. Inclusive faz hoje precisamente meio ano que está fechado. Havia lá um bar que também fechou. E eu pergunto, será que isto acontece por acaso? É que se não houver movimentos nos locais, a tendência ao nível comercial é para não haver grande uso. E por isso é que eu digo que estas obras, que além de se eternizarem, e eu até posso compreender que em algumas situações sejam adotadas soluções que eu não sei se são muito corretas. Por exemplo, na Rua do Olival, resolveram colocar uma zona pedonal. Não ficou feia, atenção, fica bonita. Agora, para o tráfego automóvel não ajuda muito, porque quem vai do parque é obrigado a voltar à direita, é obrigado... Depois, mais tarde, quando passar... vai da Soeiro Mendes Armaia à rotunda do Albino de Sousa Cruz e depois da rotunda é que segue ao Albino de Sousa Cruz. Ora agora, quando se desce do parque e nós queríamos ir, por exemplo, à loja do Cidadão, na Rua do Olival virávamos à esquerda e íamos ter logo ao Albino de Sousa Cruz. Portanto, eu acho que é preciso ter uma compreensão global disto e além do chamado desenho urbano, eu acho que há aqui como que uma preocupação excessiva com o desenho urbano, o desenho da cidade, que é importante. E há outra tentativa de pedonalizar as ruas. Tem aspectos positivos, tem aspectos negativos. Tem de haver boa conciliação entre os peões, os veículos ligeiros e os automóveis. E tem de haver aspectos que temos de ter em conta, que é a questão do estacionamento. Como se sabe, estacionamento livre, a cidade de Santo Tirso perdeu muito estacionamento livre. Grande parte do estacionamento hoje é pago. E estacionamento alternativo, não estou a ver, porque era natural que houvesse estacionamento alternativo. Nós não temos uma rede de transportes que supra o uso do veículo ligeiro. Portanto, temos uma rede de transportes que ainda é limitada, porque para termos uma rede de transporte capaz, tínhamos de ter nas entradas da cidade grandes parques de estacionamento para os automóveis, para que as pessoas depois pudessem transitar nos autocarros. Portanto, há aqui soluções que convêm ser analisadas. Todas estas opções que foram feitas em termos de cidade nunca foram apresentadas antes a ninguém. Penso que a Câmara, ficava bem à Câmara, fazer a apresentação pública daquilo que pretende para o futuro. Não é só dizer, vamos fazer um plano de mobilidade urbana sustentável. Está bem, baseado em quê? Quais são as condições? Quais são os critérios? Quais são os objetivos? O que é que se pretende? O que é que não se pretende? Isto, tornado público, não custa nada. E hoje temos as redes sociais, temos os órgãos da informação, que têm capacidade única para nos explicar tudo isso. E eu, pelo menos como cidadão, gosto de saber o que se passa. Tenho alguma ligação a estes assuntos. Já por lá passei, como costumo dizer. E, portanto, quando tiver de emitir opinião, sem qualquer sentido negativo, é sempre com o sentido positivo de que a cidade cada vez resulte mais. A cidade de Santo Tirso é uma cidade fantástica, tem uma qualidade de vida única, pode melhorar muito mais, acho eu, mas também tem de acautelar os atuais residentes e os atuais residentes têm de gostar de viver na sua cidade, no seu centro histórico e gostar de receber bem todos aqueles que nos querem visitar e querem usufruir das nossas qualidades urbanísticas. Passando a outro tema que tem estado na atualidade, é o mau estado das vias de circulação. Inclusive hoje também já falou aqui da parte da rotunda da A3. Temos a Nacional 105, que é o caso crónico, que se arrasta há meses.
A tal rotunda da A3, também tenho aqui a anotação, que o pavimento também está com buracos, inclusive na própria variante. A Rua de Fontiscos, que é mais do centro da cidade, em direção ao modelo, também está cheia de buracos. Temos a Municipal 644, que vai do Altoni para São Martinho do Campo, com vários relatos de mau estado da via. A própria BIM, que liga São Martinho do Campo a Vilarinho, tem o piso em mau estado de conservação. A Municipal 558 e Lamelas, também com queixas de mau estado da via. Ou seja, de buracos e buraquinhos vai vivendo o Concelho de Santo Tirso. Ainda bem que vamos andar de carro, pois se andássemos de bicicleta, para além de furar os pneus, nem corríamos o risco de partir a cabeça. Ora bem, a questão dos buracos, há dois tipos de buracos, se me permitem. Uns são absolutamente essenciais e têm de ser resolvidos rapidamente. Aliás, o caso que eu penso que é mais negativo no nosso Concelho, e a responsabilidade aí é de quem gera via, e quem gera via é Infraestruturas de Portugal. Antiga Junta Autónoma, agora chama-se Infraestruturas, já se chamou Estradas de Portugal, agora chama-se Infraestruturas de Portugal. É o que se está a passar na 105, entre Santo Tirso e Água Longa. É absolutamente caótico o que tem acontecido nos últimos anos. Primeiro, porque se fez a rede de esgotos, não se fez a rede de água. Agora está-se a fazer a rede de água. Já há buracos e muitos a quanto a rede de esgotos. O facto é que tem havido imensos acidentes, tem havido imensos problemas. E eu, ultimamente, nem passo lá, não estou para dar cabo do meu carro. E também não passo pela 558, que é a estrada que vai ali do Centro de Saúde de Lamelas, da Val de Lessa, para Refógios e para a Reguenga. Poderia ser uma alternativa, não é? Mas... Não, podia ser, mas não é. Não é porque a gente tem de, ou não sei que seja obrigado, só se for por Guimarães, por cima, e andar ali pelas estradas interiores pela Igreja de Guimarães. Também estão com obras. Quem vai por dentro de Guimarães também estão com obras. Pois, essa obra não conheço, ainda não passei lá. Mas sei que tem de haver uma grande fiscalização das entidades públicas para com os empreendedores, porque senão eles fazem o que lhes apetece. Não tendo controle, eles para controlar têm de ter gastos. Quer ver um exemplo que está a suceder? Está-se a fazer a rotunda da Ermida. O acesso da variante ao centro de Santo Tirso, feito agora, é um perigo. Porquê? Porque estreita de ser a faixa de rodagem para fazer as obras do aterro na zona da rotunda. Os carros a circular naquela zona quase que podem colidir de frente. Inclusive passam autocarros e caminhões. Exato. E ali há muito movimento de obras. Quando há obras é sempre um problema. Portanto, tem de haver muito boa sinalização, muito cuidado, para que não haja problemas. Os próprios automobilistas também têm de ter muito cuidado. Nós, automobilistas, os motoristas de caminhões, os motoristas de autocarros, os trabalhadores que circulam em máquinas de terraplanagem na própria obra têm de ter muito cuidado. Portanto, há que haver um entrosamento. Mas a Infraestruturas de Portugal e a própria Câmara Municipal, como gestora do território, têm de ser proativas sobre esses empreendimentos. E por isso é que eu falei na 105. A 105 quase que houve um cataclismo. Houve uma noite onde 10 viaturas que lá tiveram problemas com jantes, com pneus, com embaladeiras, com, sei lá, com tudo o que é possível acontecer a um carro quando começa a entrar nos buracos, porque com as chuvas aquilo ficou tudo destruído e depois corrigiam no dia seguinte estava tudo outra vez. Também a estrada, a tal estrada que eu falei, é a estrada que diga Lamelas, a Refóis, a Arguenga, como anda lá obras também foi outro problema muito grande numa das faixas de rodagem. Portanto, eu acho que as entidades públicas, e quando se referiu a uma série de estradas que precisam de ser arranjadas, eu para mim, e já falei nisso também há muito, e repito hoje aqui, dado que falou também, é a chamada Estrada 104. É a estrada que vai de agora do Mercadona até à antiga Cortella e da Cortella até a autoestrada. Aquilo está a ficar um caos. Porquê? A estrada já foi feita em 2002. Portanto, durante meses de anos, 10 anos, a estrada aguenta-se. E depois, nos últimos 10 anos, não se fez absolutamente nada lá. A não ser a bomba de gasolina que lá está, acho que é da BP, que resolveu pavimentar ou fez ali uns arranjos à saída da bomba de gasolina. Ora bem, aquilo, quer na rotunda da antiga Cortella, quer na estrada, está cheio de buracos. Outra estrada, que é uma estrada fundamental, e que também a Sílvia falou aí, é a estrada municipal 644, que é a estrada que liga
a Autonia, a zona de Santo Tomé de Negrelos, da Vila, até à Vila de São Martinho. É uma estrada com um tráfego tremendo, porque aquela zona é uma zona muito industrial, tem muito movimento, e as pessoas que se deslocam para São Martinho, que se deslocam para São Salvador, que se deslocam para São Tomé de Negrelos e que se deslocam para Vilarinho, é lógico que têm problemas. Bem, eu podia estar aqui a falar de um número infindável de ruas que têm problemas, porque eu penso que há aqui uma questão política importante. E quando digo política é a seguinte: qual é a opção? Fazer só obra nova ou fazer manutenção? Eu acho que nenhuma nem outra, nem só obra nova, nem só manutenção. Mas há um aspecto fundamental, é que tem de haver obras de manutenção. Há a chamada obra de manutenção corrente, que essa é feita normalmente pelos serviços camarários nas estradas municipais. E aí as equipes a existirem, e como referi aqui, dos 1051 funcionários atuais, que eram 370 há 10 anos atrás, a equipe de cantoneiros é pequeníssima e a equipe de calceteiros ainda é menor. E é isso que está mal. Essas equipes têm de existir. Porque senão, para cada buraco, tem de haver um concurso público, um ajuste. Houve aqui um buraco na feira que andou meses aberto e depois descobriu-se porque demorou, porque teve de haver um concurso, um ajuste, e elas para uma obra de 4.500 euros, que podia ser feita por serviços camarários, acabou por demorar meses. E quem é que se prejudicado? Todos aqueles que iam para a feira, que não compreendiam como havia aquele buraco. Aqui há dias também abriu, com as chuvas, um grande buraco no acesso da Torre à Palmeira, ali próximo da Torre Sena e da Torre dos Pequeninos. Quer dizer, houve um alerta geral e ainda bem que houve uma atuação rápida. Juro que foi com meios camarários, ou se não foi com meios camarários, foi algum ajuste que ainda não se conhece. Mas o problema está resolvido. Também é importante. E dada a importância para a segurança das pessoas, penso que até haverá razões legais para justificar aquilo. E tem de haver capacidade de resposta. E é isso que eu acho que, para os outros arruamentos, tem de haver programas de repavimentação, uma nova repavimentação da estrada que vai de Mercadona, antiga Cortella, até à autoestrada. Uma nova repavimentação para a estrada municipal 644, também já tem muitos anos. E são tudo estradas que têm muitos anos. Por exemplo, eu disse que as variantes à estação disso têm 30 anos. Já tiveram umas pinturas secas e tal, mas não tem tido grandes obras. A única grande obra... Com muito movimento, não é? Tem que a ter única grande obra que foi feita foi a rotunda de Frádegas. É uma solução técnica ideal, mas é uma obra. E resolveu em parte, embora aquilo continue tudo afunilado nas horas de ponta. Imediatamente que ia vir às 6 da tarde, ver o que é que lá se passa. Não é? E o que se passa na saída para Vila das Aves e para Guimarães. É isto. A nossa... Como eu sou comentador, a convite do Diário Santo Tirso, eu tenho de comentar aquilo que me colocam, e esta é a minha opinião, como digo. Pode ser criticável, pode ter alternativas, acredito, mas fundamentalmente é importante resolver os problemas. Eu espero que as entidades atuem e resolvam. Ainda vivemos num país em democracia, ainda podemos dar a nossa opinião. Penso que sim. Voltaremos então daqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.